13 de março de 2025, né? E o Bom Dia Divinópolis agora traz aí uma informação importante, né? Principalmente aí porque esse ato, né, vamos dizer assim, de protesto, né, ele acontece aqui em Divinópolis também, como acontece em todo o país, né? Apoiadores aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, estão se mobilizando para poder fazer este ato simbólico para pressionar aí a questão da PL da anistia, né, que começa a ser discutida na Câmara dos Deputados, né? Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o ex-vereador Sargento Elton. Ele que é uma liderança importante, né, da política de direita aqui da cidade de Divinópolis. Ele também representa aí o MBAT, né, o Movimento Brasil Acima de Todos, que é um dos movimentos mobilizadores deste ato que acontece neste final de semana. Bom dia, Sargento. Um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia a toda a cidade de Divinópolis, aos conterrâneos, a grande audiência, né, mais uma vez pela oportunidade de estar participando do seu programa. E agora nessa questão da mobilização nacional, no dia 16 de janeiro agora, né? Às 9 horas em Divinópolis, então vai ser a cenário nacional todo. O foco maior será em Copacabana, no Rio de Janeiro, com o pedido da direita e do próprio presidente Bolsonaro, na questão da anistia, a questão do dia 8 de janeiro. E é importante a gente dizer, Sargento, que esse movimento vai acontecer no Brasil todo, né? E aí, claro que todas as cidades estão se mobilizando para que esse ato ganhe força, né? Como é o caso daqui da cidade de Divinópolis. Exatamente, é um movimento, é uma manifestação pacífica e ordeira em todo o território nacional. Né? Todas as lideranças da direita, né, que estão no auge hoje, o próprio Nicolas, Gustavo Gaia, o presidente Bolsonaro, seus filhos, enfim, toda essa mobilização no entorno para realmente mobilizar as autoridades nacionais na questão do abuso do poder do STF, né? Na questão da penalidade. Nós não estamos aqui para defender nada errado, muito pelo contrário. Eu, como policial, acho que todo mundo tem que ser punido de acordo com a lei. Né? Mas ali não é, pra você ter uma ideia, ali não teve nenhum foco assim incisivo, né? Estão alegando golpe, como com a senhora de 80, 70 anos, está ali com batom, com Bíblia, vai praticar um golpe nesse sentido. Não. Inclusive tem algumas situações muito críticas, causou crítica a nível nacional, que foi a questão das imagens que desapareceram, né, Flaviano? Assim, milagrosamente. Inclusive, na época, quem que era o ministro aí da Segurança Pública e Justiça era o Flávio Dino, e simplesmente desapareceram aquelas imagens. E tinha lá na época, né, claramente, que pessoas que já se encontravam dentro, né, dos órgãos da Assembleia do Congresso, tanto do STF, estavam já dentro desses locais, abrindo as janelas, abrindo as portas, quer dizer, algo assim pitoresco, que depois simplesmente desapareceram essas imagens. Então nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nós estamos querendo que sejam penas justas. Que uma senhora que são avós, são tios, são trabalhadores aposentados, pegar uma pena de 17 anos de prisão fechado, sem nenhum motivo, sem nenhuma situação de ampla defesa e contraditório, né? Uma questão aí que todos os traficantes, crimes horríveis, né? Como crimes hediondos, crimes violentos, os traficantes são soltos com 7, 6, 8 anos, né, já estão em liberdade. Essas senhoras pegarem isso aí. E sem falar também que o foro, né, estão sendo julgados no foro errado. Né? O STF, foi, nessas questões, ele vai julgar pessoas que têm foro privilegiado, ou seja, autoridades, né, deputados, senadores, governadores, presidentes, e não é para a população comum, né, as pessoas comuns. Então, em tese, todos os juristas aí, todos os professores, né, na área jurídica, falam que teria que ser julgado pela primeira instância e condenado assim por dano ao patrimônio público, vandalismo, esse tipo de situação, que as penas seriam menores e mais justas. A pessoa não tem nem direito de recorrer, não tem direito à ampla defesa. Quer dizer, são senhoras que estão lá, são avós, mães de famílias, pais de famílias, que às vezes no afã, né, de se manifestarem contra um processo eleitoral sem voto auditável, né, envolveu nessa situação que foi armada pelo próprio governo e pela própria esquerda. A ideia do movimento é mobilizar apoiadores, né? Porque o projeto começa a ser discutido no Congresso, né? E para ter efetividade ele precisa ser aprovado, né? Ele tem hoje a defesa importante do PL, né, por exemplo, né, mas é necessária a mobilização de outros representantes políticos, né? Por isso o ato. Né? Exatamente, isso aí o ato para chamar a atenção da população nacional toda com as questões dessas injustiças que eu acabei de mencionar aqui. Então, para chamar a atenção do presidente do Congresso, presidente do Senado,
para que realmente essa PL da anistia ganhe força com apoio popular do Brasil. Dessa injustiça que eu acabei de esclarecer aqui. Para você ter uma ideia, né, falando do foro privilegiado aí, o próprio presidente Lula aí, né, condenado em 3 instâncias, o ministro Edson Fachin, numa canetada, falou que estava errado por causa do endereço, que deveria ser julgado em São Paulo ou em Brasília, e não lá em Curitiba. Aí anulou o processo dele todo, né? Descondenou ele e colocou ele como presidente do Brasil, igual está aí hoje, né? Criminalidade aumentando, a inflação altíssima, né? Para tocar nesse assunto rapidinho, né, Flaviano? Nós chegamos aí, nesse mês de fevereiro, a inflação de 1,2, a maior inflação desde 2003 do governo do Lula, né? Sem falar que tentando taxar a população toda, taxar o Pix, monitorar a Pix, Shopee e outras mercadorias aí da China. Então nós estamos vivenciando um momento muito conturbado no nosso país. Então, se o Lula foi anulado o processo dele por causa de um endereço que começou, por que então não vai anular isso ou dar pelo menos anistia, uma pena justa para essas pessoas que não têm foro privilegiado, eles deveriam ir para a primeira instância. Então está tudo errado, né, nessa questão, tanto jurídica como de justiça. É uma perseguição, né, à direita no Brasil, e estão condenando pessoas inocentes lá que no máximo teriam que ser punidas por dano ao patrimônio público e baderna, né? Então isso é uma pena justa e não colocar as pessoas, né, presas durante 17 anos em regime fechado, pessoas de bem que sempre trabalharam, a maioria aposentados, a maioria cidadão de bem, não tem passagem nenhuma na polícia, enquanto traficantes, estupradores, assaltantes, latrocidas saem assim de graça no STF. Então é uma perseguição. Pra você ter uma ideia, o STF foi invadido já por movimentos de esquerda, né, MST e outro, invadiu, quebrou, inclusive com os ministros lá dentro. E nenhum deles foram punidos. Então no Brasil nós estamos tendo dois pesos de uma medida, não dá, né? Então é isso que nós estamos querendo, que sejam penas justas e que seja, já que ficaram presos até hoje, sem direito a nada, pessoas doentes, pessoas que já morreram, inclusive, devido à idade, que seja feita a anistia e que o povo vá às ruas para protestar não só contra essa injustiça, essa aberração jurídica que está, bem como contra o governo Lula também, que fica aí a criminalidade aumentando, né, devido a essas leis, falando que o indivíduo pode roubar um celular e tomar uma cervejinha. O que é isso? A criminalidade aumentou aí, em média, no Brasil, 27%. Então a inflação batendo recorde desde 2003, nós não temos uma inflação dessa no mês, 1,2 pelo índice do IPCA. Então é uma forma de manifestarmos, e eu convoco a todos os divinopolitanos que aqui estão, que não vai para o Rio de Janeiro, nessa mega manifestação aí, convocada pelas pessoas de bem do país, para que venha aqui em Divinópolis, na Praça do Santuário, domingo agora, dia 16 de março, às 9 horas, onde iremos fazer esse manifesto aí, pela anistia, da PEC da anistia, e contra também, né, as atitudes do governo Lula, que está massacrando a população do Brasil. Então, só reforçando, né, o senhor citou aí a programação, né, aqui em Divinópolis acontece na Praça do Santuário no próximo domingo. Exatamente, no próximo domingo, dia 16 de março agora, às 9 horas é o início, né? Então a gente convoca as pessoas de bem, as pessoas de justiça, as pessoas que gostam do que é certo, para participarem desse movimento da anistia já, para que essas pessoas tenham, sim, uma condenação justa. E já que ficaram presos esse período todo, que ninguém fica preso por dano ao patrimônio público e baderna durante esse período todo, que sejam anistiados agora e colocados aí de volta às suas famílias. Seus netos, seus filhos estão chorando a presença dessas senhoras, desses senhores. Então está na hora de fazer justiça para o Brasil. Então tá feito o convite aí para esse ato de protesto que acontece em Divinópolis no próximo domingo a partir das 9 horas. Muito obrigado, meu sargento, pela presença. Eu que agradeço, Fabiano, e estamos aí mais uma vez aí à disposição de Divinópolis, da população. Eu agradeço o espaço novamente que sempre tem dado. E aí nós estamos aqui para trazer justiça, e fazer justiça e também manifestarmos contra esse governo autoritário que aumenta a criminalidade, aumenta a inflação e também contra essas injustiças do STF, que a maioria são indicados pela própria esquerda e perseguem a direita e o presidente Bolsonaro em nosso país. Eu que agradeço a presença aqui, reforço que todos os detalhes aí da programação